nesse sentido, doutora, é a forma como nós contamos a nossa própria história, a forma de contar. Tem um repórter chegou para um senhor já idoso, sobrevivente da Segunda Guerra no Japão, e perguntou assim para ele: como é que foi sobreviver à guerra? Como é que foi ver as bombas explodindo em Hiroshima e Nagasaki? Como é que foi perder amigos? Como é que foi para o Japão? Como é para você como japonês? Como é que foi passar por tudo isso? Aquele senhor olha para o repórter e diz: olhe ao seu redor. Nós somos referência em tecnologia, em qualidade de vida. Olha a cidade. Quem disse para você que nós perdemos a guerra? É uma forma de contar a própria história. E quando nós falamos de trauma, nós estamos falando desse comprometimento existencial da identidade. Um ponto muito também necessário, quando nós falamos acerca da questão do trauma, porque tem-se a ideia do passado, desse excesso de passado, né? De como o passado marca, dando uma ênfase ao passado. O filósofo existencialista, o Soren Kierkegaard, ele vai dizer algo bem interessante. Ele, na verdade, ele pontua, no seu livro Conceito de Angústia, ele vai pontuar a melancolia não como um excesso de atenção ao passado, mas ele ponta a melancolia como a tristeza em si, como algo que censura o futuro. E eu acho que isso é bem interessante, essa abordagem, porque se a gente for olhar dentro de perspectivas mais modernas em pessoas depressivas, por exemplo, em episódios depressivos, normalmente existe essa censura da impossibilidade. Não tem mais jeito. E, claro, a partir de toda essa leitura da história desse passado. Eu gosto de dizer que passado não é o que está lá atrás, é o que nós carregamos. Que poderia até, se a gente for falar numa linguagem mais comum, é a perda da esperança, não é, Brás? Perfeito. Então, você perde a esperança. Perfeito. Que seria quando você não consegue olhar para o futuro. Exato. Com otimismo. Exato. Né? E aqui onde eu procuro trabalhar um termo que eu considero muito importante, que é quando nós falamos de ressignificar, muitas vezes tem-se a ideia de que nós precisamos, de repente, contar essa história de uma outra forma. Ok. Porém, algumas histórias, elas são o que elas são. Foi a violência que aconteceu, foi o luto, foi o abuso. Algumas histórias foi o que foi, né? Foi o que foi. Mas quando nós falamos de ressignificar, eu gosto de uma autora americana chamada Selene Mesalira, e ela tem um livro fantástico que ela aborda essa questão de toda essa sintomatologia a partir da perspectiva do tempo, e ela traz um conceito bem interessante sobre ressignificar, porque ela vai dizer que para que eu possa ressignificar, eu preciso ter algo adiante de mim que faça sentido. Eu preciso de algo melhor. Então, cura, na verdade, não é uma experiência somente de alívio e recreação emocional. Pessoas curadas estão sempre à busca de oportunidades. Então, ressignificar é ser uma pessoa aberta a novas oportunidades. Né? Na verdade, um dos conceitos de resiliência é isso. Não é apenas suportar e voltar ao estado original. É esse conceito também de inteligência emocional, de ser capaz de desobstruir esse fluxo de vida e estar aberto a essa continuidade. Novas experiências, né? Às experiências e às oportunidades.